prossegue. Vamos. Pode ser, combinado. Acho que é bem espontâneo mesmo para a gente poder aproveitar ao máximo. Acho que, na verdade, é um bate-papo, né? É só conversar sobre o assunto. O caso em si é bonito. Vamos colocar dessa forma. Deixa eu só conseguir compartilhar aqui, peraí. Vê se vocês enxergam aí. Sim. Sim. Bom, então vamos lá. Então, o Adolfo já me apresentou, né? Eu sou anestesista eu fiz anestesiologia e fiz terapia intensiva. Hoje eu trabalho como coordenador médico de UTI dentro da rede da SBBI, da Sociedade de Beneficência Israelita Brasileira Albert Einstein. No momento que o caso aconteceu, na verdade, quando eu recebi o convite, eu trabalhava no Gilson Marques de Carvalho, e atualmente eu estou na unidade Morumbi, né? Então foi assim que eu conheci o Adolfo, assim que eu tive contato com essa paciente especificamente. Quero agradecer o convite, porque eu acho que compartilhar a experiência é uma coisa super bacana, e aí quando eu fui montando o caso, eu vi como ele era rico, né? Então foi bom, porque recortar foi super interessante. Então vamos lá, então é uma gestante com Covid, né? É um caso clínico. Então eu vou apresentar a nossa paciente de 37 anos, é uma gesta 3, partos cesáreos 2, aborto 0, com uma idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, pelo ultrassom, a dor é incerta, ultrassom de primeiro trimestre aí. Ela procurou a UPA Vila Santa Catarina nos dias 27 e 28 de maio, e ela procura o Hospital Municipal Vila Santa Catarina no dia 29, e aí ela fica conosco até o dia 27/7. Então, uma internação aí de quase 60 dias, né? Então, é assim que a gente conheceu, nós a conhecemos, na verdade. Então, ela começou com síndrome gripal no dia 23/5, coletou um PCR 4 dias depois, no dia 27, né, ontem aqui relacionado ao PSO do dia 28, veio com uma dor embaixo do ventre, que foi examinada, tônus uterino normal, colo uterino 1 centímetro, sem perda de líquido amniótico, recebeu orientações gerais e teve alta da unidade. Até aí tudo bem, era uma síndrome gripal relativamente simples, né. No dia 29 ela volta, e aí ela já volta por desconforto respiratório, ela traz um resultado do PCR positivo, ela satura 92% em ar ambiente, tem uma dispneia que melhora com oxigênio nasal 3 litros por minuto, quer dizer, o método simples de oferta de oxigênio a compensou e seguimos. Nessa mesmo momento dessa consulta, a gente começa a ver as questões relacionadas à pandemia que todo mundo deve ter vivido, né, em algum momento. Ela nos informa que o marido está internado no AMB, no hospital de campanha. Então, ela está na UPA Vila Santa Catarina, com 36 semanas, né, e o marido está no AMB, internado. Ela veio transferida porque ela estava em trabalho de parto, né, então o colo uterino mudou, né, teve um aumento de 1 para 3 centímetros, e por uma questão de reatividade ela foi internada, né. E essa é a ficha da cesariana dela. Estava em trabalho de parto, foi indicada uma cesárea, nada muito digno de nota, né? 80 microgramas de morfina e com 20 microgramas de fentanil, isso para cesárea é dentro de qualquer padrão, 12,5 de bupivacaína, ok, o que vai dar um nível aí de T4, nível alto, mas dentro desse componente tudo adequado, e ela segue relativamente bem, a não ser... Oi. Deixa eu só te pedir um favor, nessa caixinha no meio da tela tem o ocultar. Boa, desculpa. Eu achei que ela não aparecia. Obrigado. Obrigado a você. Então, pessoal, ela vem relativamente bem, mas a gente nota aí que logo no começo da anestesia, 2 litros por minuto viraram 10. Né? Então, esse é o primeiro... acho que o primeiro desafio dessa paciente foi na anestesia, na cesariana, né? Então, era uma COVID positiva, recém-diagnosticada, em franca evolução da insuficiência respiratória em trabalho de parto. Foi feita uma RAC, e aí tem um componente super importante relacionado a ela, é que ela não queria ser entubada de forma alguma, e dentro desse contexto, ela ficou estável, com 98% de saturação, e ficou tudo bem. Esse nosso prontuário, ele é eletrônico, então esse dado que está aí, de certa forma, ele acaba não sendo editável, tá? Então, só para vocês terem ideia, 10 litros acaba sendo 10 litros mesmo por minuto, e a saturação de forma é essa mesma. Ô, Bruno, posso fazer uma pergunta? Pode. E ela estava em qual dispositivo? Ela estava no catéter ou ela estava na máscara? Máscara. Aí ela já estava na máscara não reinalante com 10 litros por minuto. Tá? Então, ela evolui rapidamente do catéter nasal simples para uma máscara
não reinalante, né, que dentro da nossa dinâmica de centro cirúrgico era o que a gente conseguiria ofertar de fato naquele momento. E, de fato, quando a gente olha todas as medicações relacionadas ao uso durante a anestesia, nada muito digno de nota, né? Uma cesárea literalmente, de certa forma, padrão. E esse foi o resultado, né? Então, POI de parto cesárea, um recém-nascido vivo, com APGAR de 8 e 9 do sexo masculino, às 15h25 do dia 29. Nada digno de nota do ponto de vista obstétrico. O que acontece depois é que começa a ficar a coisa mais interessante, né? Então, tem a evolução da obstetrícia tipo POI sem intercorrência, às 16h21, a 18h09, Covid positivo, mantém isolamento, RN na UTI NEL por desconforto respiratório, até aí tudo bem, nada fora do contexto de vocês, mas o que chama atenção é que no período de 2 horas, olha, ela chega bem assim, ó, parto cesáreo, iterativa, diagnóstico de Covid, chega ao CO, saturando 93 com catéter de oxigênio, taquipneica. Troca por máscara não reinalante, fica aí por volta de 10 a 15 litros, saturando 98. Durante a observação da recuperação da anestesia, saturação de 88 a 91 com máscara de 15 litros. Confortável, porém mantém saturação baixa. Nesse contexto, aguarda a vaga de UTI. Aí vem a primeira questão aí, essa paciente, quando ela entrou para a cesárea, ela já tinha indicação de UTI, né, pela quantidade de oxigênio que ela recebia. Quer dizer, durante a evolução da cesárea, né, logo após a RAC, ela já tinha indicação de UTI, porque a gente não tem admitido máscara não reinalante na unidade de internação, né, na maternidade, na ala Covid ou qualquer uma dessas áreas, né. Então, como é que ela evolui na UTI a partir do dia 29/5? E aí agora são relatos, na verdade, né, para a gente poder entender o que aconteceu com ela. Então, ela chega com máscara não reinalante, 10 litros por minuto, saturando 96, então um pouco melhor do que ela estava lá no pré-parto, na sala de recuperação pós-anestésica, e a gente definiu como critério para admissão na UTI, catéter nasal de O2 maior que 3 litros por minuto para saturação de 94%. Isso, pessoal, é uma decisão institucional. Nós decidimos fazer assim. Por quê? Porque nós regra, Bruno, desculpa, essa regra é para gestante, essa regra é geral? Essa regra acabou sendo uma regra geral, na verdade, e a gente, na verdade, nesse momento, a gente não tinha essa separação. Porque, enfim, não sabia qual a gravidade, o que ia acontecer com essas mulheres, e o que acabou, na verdade, é que entrou como regra geral. Então, precisou de catéter de O2 mais do que 3 litros, vai para a UTI. Por que vai para a UTI, né? A gente não permitiu, nesse momento, em maio do ano passado, a gente não tinha política de fazer nem ventilação não invasiva, nem catéter nasal de alto fluxo na enfermaria. Então, até por alocação de recurso e preparo da equipe, essa paciente, elas eram todas admitidas na UTI. Qualquer paciente precisou de mais de 3 litros por minuto de oxigênio e ia para a UTI, porque era onde a gente tinha os dispositivos não invasivos. Então, esse era um dos critérios de alocação, tá? E vocês tinham vaga de UTI, né? Isso, na verdade, foi quando a gente teve o boom, né? Mas depois eu conto as melhorias que nós fizemos por causa desses 3 litros por minuto de catéter nasal. Porque para essa segunda onda, a gente adaptou algumas coisas, pensando justamente nessa dinâmica, e inclusive nessa dinâmica de haja vaga de UTI, né? Porque é isso, né? É um critério muito baixo para você admitir esse doente. Então, é seguro para o doente, mas de fato ele acaba sobrecarregando o sistema, né? Então, 29, 30, 31, no dia 31, tudo caminhando bem. Máscara não reinalante, 4 litros por minuto, saturação de oxigênio 93%, e aí depois de 48 horas da admissão é que a gente consegue, aqui a gente entende que ela tem estabilidade respiratória para poder fazer uma tomo de tórax. E a tomo de tórax tem um acometimento superior a 50%. Mas, notícia boa, dura pouco, né? E no dia 1º, ela volta com máscara não reinalante 10 litros por minuto para saturar 89%. E aí, nesse momento, a gente começa o antibiótico. A gente acha que ela estava vindo numa curva de melhora, a gente estava atribuindo a toda essa dinâmica ao Covid propriamente dito, a gente criou o hábito de não tratar a infecção bacteriana num primeiro minuto no Covid para todo mundo, a não ser que sejam sinais claros de infecção, e ela volta e ela começa a receber ceftriaxona e azitromicina. E aí, nesse contexto de piora, no contexto de gestante, em pós-operatório, Covid, a alta probabilidade de trombose, né, porque é uma doença que já é pró-trombótica por si só, juntou ao perfil trombótico do puerpério, né, ela vai para uma angiotórax negativa para TEP.
A gente tenta catéter nasal de alto fluxo e VNI, ela não tolera, piora o padrão e é entubada no dia 1º do 6, né? E aí começa o nosso manejo de UTI dessa paciente do ponto de vista de gravidade. Né? Ela estava com heparina ou com enoxa? Ela estava recebendo enoxaparina, ela pesava 80 quilos, e aí dentro do nosso protocolo, lembrando que esse protocolo é a nossa primeira versão, ela é de maio do ano passado, né? Para os pacientes acima de 80 quilos, eles recebiam 42 vezes, a gente fazia uma profilaxia estendida. Intermediária. Então, isso. Então, ela recebia 40 de Clexane 2 vezes ao dia. E essa é a tomografia. Então, a gente vê aí o pulmão esquerdo relativamente com pouco acometimento, o direito mais acometido, os segmentos superiores mais poupados, né, e os segmentos inferiores bastante acometidos, mas, de fato, sem uma consolidação, uma pneumonia clara dentro dessa tomografia, mostrando, de fato, que havia um componente de progressão, inicialmente, da doença de base, né. Então, ela piora o padrão e é entubada. Então, essas são as imagens da tomografia, né? E aí a gente vem numa evolução, né? Então, no dia 2 ela foi entubada no dia 1º, no dia 2 ela tem uma piora clínica relacionada à oxigenação, tem uma PF menor que 150, a gente titula a PIP inicial dela adequada ficou em torno de 16, inicia bloqueador neuromuscular contínuo, ela faz uma acidose respiratória no dia seguinte, que não permite ventilação protetora no contexto de hipercapnia permissiva, no dia 5 ela faz uma febre, escalonamos o antibiótico para tazocin e fizemos 3 hipóteses diagnósticas, ferida operatória, pulmão e mama. Não conseguimos tirar o bloqueador, porque a oxigenação piorou, então a gente manteve o bloqueador neuromuscular contínuo, e aí ela já tem 72 horas de bloqueador neuromuscular. Importante lembrar que nos trabalhos de SARA, quando a gente trabalha com bloqueador neuromuscular, a recomendação inicial era bloqueador inicial nas 48 horas iniciais da SARA, né, da síndrome de composto respiratório, e por 48 horas, né? Então, ela, por exemplo, aí nessa brincadeira, ela já tem dia 2, 3, 4 e 5, que dá quase 4 dias de bloqueador em infusão contínua, né, de 3 para 4 dias, né? No dia 7, início empírico de vancomicina, no dia 8 a gente prona, a gente começa óxido nítrico inalatório por hipoxemia, por hipercarbia. No dia 12/6, balanço hídrico negativo nesse contexto, piora o rim, vai para hemodiálise convencional, por balanço hídrico positivo, uremia e hipernatremia. Faz uma última sessão de prona no dia 14/6, e ela é classificada como não respondedora após 6 sessões. Lembrando que o trabalho, né, que consagrou a prona dentro da síndrome de composto respiratório adulto, a mediana de sessões eram 4 sessões. E no dia 17 ela faz um último dia de antibiótico, porque ela tinha todas as culturas negativas, apesar desse escalonamento aí de antibiótico, né, tazocin e vancomicina. No dia 18 ela tem uma nova piora clínica de oxigenação, faz uma disfunção moderada de VD ao eco, com PSAP de 64, a prévia era na casa dos 30, a angio-TC é inconclusiva para TEP em ramos subsegmentares, mas quando você soma a disfunção moderada de VD nova, o aumento da PSAP e uma angio-TC inconclusiva para os ramos subsegmentares, nós optamos como equipe, pesamos riscos e benefícios e heparinizamos ela plena com heparina não fracionada em bomba de infusão, com meta de TTPA de 2 a 3, né? Ela mantém óxido nítrico inalatório e mantém o bloqueador neuromuscular, quer dizer, nós estamos no 16º dia de bloqueador e no 10º dia de óxido nítrico inalatório. No dia 22 me cresce uma KPC em urocultura, no dia 23 ela faz um sangramento oral com impossibilidade de manutenção de heparina EV, no dia 25 ela é traqueostomizada, quer dizer, uma traqueostomia longa e fora do contexto habitual, né, de indicação de traqueostomia, porque habitualmente a gente começa a conversar de traqueostomia no 10º dia, para poder indicar em torno do 14º, 15º, lembrando que ela foi entubada dia 1º, então quer dizer, ela está 25 dias entubadas aí. E aí tinha uma questão super importante relacionada a ela, que foi a questão do número de sessões de prona, porque pronar um paciente traqueostomizado de fato é muito difícil, pela questão do coxim de face e do coxim peitoral, né? Então, pronar em tráqueo é de fato mais difícil, e aí tinha uma questão dessa TEP, dessa instabilidade, dessa heparina, e aí nesse contexto ficou-se decidido que não era seguro fazer essa traqueostomia nesse momento, né? Bruno, vocês pronaram depois de alguns dias que a paciente vinha em piora, né? Para iniciar a prona. Isso mudou? Porque a gente tem usado a pronação mais
mais precoce. Isso, a prona é exatamente a mesma coisa, assim, ó, aparentemente a gente faz com 48 horas da intubação e da piora, mas ela se manteve estável em supino, então a gente acabou pronando, porque a gente não tinha outra estratégia de resgate. E dentro dos quadros de hipoxemia refratária, eu acho que sempre vale a pena uma sessão, para a gente poder avaliar. Ela nunca tinha sido pronada, ela ficou bem com titulação da PIP, ela tem uma nova piora, por que será que piorou? Uma nova pneumonia, um TEP, então assim, e a prona é manobra de resgate da hipoxemia. Então, nesse contexto, a gente optou por fazer sim. E a gente tem pronado os doentes mais tardios, do ponto de vista de relação PF, de relação PO2 e FO2, e aí tem 2 pontos importantes. Tem a questão temporal, que é a hipoxemia grave nas primeiras 48 horas, então esse é o primeiro ponto. Tem a questão de ser uma manobra de resgate, então talvez você tenha uma hipoxemia grave, você precisa pronar. E aí tem uma terceira questão, que talvez seja mais relevante nesse contexto. Era uma doença nova, a gente não sabia como ela se comportava. Então é difícil a gente bater o martelo de um trabalho, na verdade, em que considerava, por exemplo, se um desconforto respiratório pulmonar e extrapulmonar, seja de pneumonia, seja de pancreatite, né, como causa do desconforto, e agora exclusivamente uma doença de etiologia viral. Então, até por uma questão de desconhecimento, a gente fazia, e a boa notícia é que ela respondeu até a 6ª sessão, né, lembrando que a gente não tem outra estratégia. O que a gente podia escalonar de terapia, para hipoxemia é titulação de APIP e prona, para hipercabia é óxido nítrico. Ela já estava seguindo essas 3 terapias. O próximo passo é aquilo que não tem disponível, que é ECMO. Né? Então, não tinha para onde, de fato, a gente seguir. Então, foi tentado nesse contexto. Tá? Então, a gente tem pronado, sim, doentes com mais tempo de evolução, dependendo da evolução. E aí, o mais importante, que eu acho que além do tempo, é você avaliar se responde ou não. Então, se ela ganhou aumento de 20 pontos da relação PO2 e FO2, ou um aumento de 10 pontos, né, da PaO2, da pressão arterial de oxigênio, esse doente é respondedor. Esse doente pode continuar pronando. Se ele não atende esses critérios na 4ª hora após o início da prona, esse doente é considerado como não respondedor. Então, a gente acaba, na verdade, literalmente, tentando ajudá-la, e a gente testou essa estratégia que deu certo. Tá? Mas você tem razão, a prona na literatura ela é mais precoce. Né? Então, febre persistente no dia 28, pensou-se em síndrome linfagocítica, alguns relatos na literatura, né, do Covid. Aí no dia 29, de uma urocultura que foi coletada no dia 27, saiu uma Acinetobacter sensível à polimixina B. E a partir do dia 2/7, ela tem uma tendência à melhora clínica geral, então ela começa a tolerar a retirada da sedação, a ventilação mecânica passa a ser protetora, né, a gente perdeu esse drive logo com 48 horas de evolução dela, modo assistido com relação PF acima de 300, ela começa a desenvolver um quadro de lesão renal aguda que agora é convertido para tratamento conservador, e ela passa a ficar febril, e provavelmente o motivo da piora de fato foi esse acineto. Né? Eu trouxe alguns slides de evolução laboratorial para a gente poder conversar um pouco, né? Então, o que a gente preconiza dentro dessa, o que a gente tentou, né, fazer com qualquer, a gente tenta fazer não só com ela, mas com qualquer doente dentro desse contexto, né? Então, ventilação mecânica protetora, com volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, uma pressão de distensão, que é a platô menos a PIP, de até 15, uma frequência respiratória até 35, que já é alta, com a PIP titulada e objetivando uma saturação aí de 92 a 96, com a menor FO2 possível, né? Esse é o nosso que a gente chama de ventilação mecânica protetora. No manejo ventilatório da hipercapnia grave, que é o que por acaso ela evoluiu, né, a gente passa a tolerar um pH maior que 7,2 e a gente faz ajuste da frequência respiratória enquanto houver ausência de alto PIP, podendo essa frequência inclusive chegar a 45 incursões respiratórias por minuto. Então muda um pouco o paradigma, mas a gente sempre tenta manter essas pressões. E aí, olha que interessante aqui, ó. Aqui ela faz um 6,9 de pH, esse aqui é o PCO2 dela, né? Aqui ela faz um 100 de PaCO2, né? Você vê que ela sempre trabalhou com PCO2 muito alto, até que ela vem numa curva de melhora aqui, ó. E aí, de fato, ela volta, né, para a linha vermelha, que é a nossa referência máxima. Então, de fato, mostrando que a gente trabalhou na maior parte do tempo aqui, ó, com pH entre 7,2 e 7,35, né? Mostrando a gravidade dessa doente. Com PCO2 sempre com componente de retenção importante e com uma O2, na verdade, que
oscilando muito, né? Mas aqui sempre tentando aqui manter sempre dentro dessa faixa alva aqui, próximo de 100, dentro da normalidade, né? De como forma de equilibrá-la. Então, esses são os gráficos gasométricos dela, da evolução dela durante todo o período na UTI, né, mostrando de fato aí a gravidade, né? E aqui nos momentos que ela teve mais grave, em que ela pronou, você viu que o pH de fato tem uma tendência um pouco maior a um pH mais baixo, né? Mais acidótico, né? E aqui um PCO2 correspondente um pouco mais alto, né? Quando teve o acineto, toda aquela questão de piora ali, todo mundo ficou muito preocupado com ela, né? Esses são os nossos marcadores inflamatórios, então mostrando que, na verdade, é muito difícil a gente decidir antibiótico, na verdade, nesses marcadores, né? Então, eu fiz uma linha do tempo e eu pintei de azulzinho, botei de colorido à direita da tela o que essa paciente tinha de cultura e botei um tracejado, né? Então, por exemplo, nas culturas em verde, que era cândida, a gente só trocou a sonda. E mesmo assim, teve momentos que leucograma estável, proteína alta, né? Então, uma oscilação que na minha opinião, não determina padrão nenhum, né? E aqui, em momento, por exemplo, PCR em queda, positivando cultura, aquele leucograma ascendente, positivando cultura, aquele leucograma em queda, positivando cultura, mostrando, de fato, a dificuldade de interpretação desse doente, né? Dizendo que a gente acabou, na verdade, somando vários marcadores para poder dar diagnóstico e tentar, de fato, ajustar essa antibiótico terapia, né? Então, aí tem a Klebsiella, né? Então a gente olha na questão da Klebsiella, PCR em queda, leucograma em queda e positivando cultura, né? O acineto aí um comportamento também, procalcitonina em queda e ela super febril, né? Mostrando aí a dinâmica desse doente como é complexo, né? Aqui o PCR em ascensão, leucograma variando, e assim a gente seguiu a internação dela inteira, né? Mostrando de fato a dificuldade que foi ajustar esses antibióticos baseado exclusivamente em marcador inflamatório, né? E aí eu acho que isso chama atenção, mostrando na prática, que as pessoas estão escalonando antibiótico muito rapidamente nesses doentes, não se guiando por cultura, e aí talvez a gente tenha aí, na verdade, um uso muito precoce, né, dos antibióticos de cobertura de germe pan-resistente e multiresistente, como meropenem, polimixina e afins, né? E aqui, uma outra dose que todo mundo pergunta, a questão do corticoide, né, o que a gente usou de corticoide. Então, vou mostrar para vocês aqui a nossa curva de tendência. Então, aqui, nesse período aqui, ela usou 1.000 miligramas por quilo, que naquela época foi o que a gente optou por fazer como corticoterapia. No período de piora maior, né, que ela teve perda, que ela ficou mais acidótica, a gente aumentou, na verdade, essa metilprednisolona para 1 miligrama por quilo, por 5 dias, 7 dias, desculpa, e aí depois a gente volta aí no descenso, né, de metilpred, e depois de metilpred até o desmame total desse corticoide na alta hospitalar, né, mostrando. E quando você intercala os gráficos todos, esse é o gráfico de bactéria multiresistente, antibiótico e corticoide, né? Eu fiz eu juntei todos eles num gráfico só, mostrando, na verdade, pouco impacto do corticoide mesmo, pelo menos nessas doses de 1 miligrama por quilo, na evolução laboratorial dela, né? Ela chegou a fazer doses altas aqui de corticoide, né? E você vê que o leucograma de fato subiu, mas tinha um quadro infeccioso associado, tratou, baixou o corticoide, baixou o leucócito, de fato mostrando essa cinética aí multifatorial à beira do leito, né? Essa evolução dela do ponto de vista de função renal, né? Então ela dialisa, né? Desde o dia 12/6 ela começa a terapia substitutiva renal, depois ela entra numa curva de melhora e sai com creatina normal, sem diálise na alta hospitalar. No dia 18 ela oclui a tráqueo, no dia 23 ela teve alta da UTI, no dia 27 alta hospitalar, no 49º PO de parto cesáreo. E ela teve alta hospitalar para casa, então um caso que nos deixa muito orgulhoso, e vocês vão perguntar bem assim, mas por que ela foi embora dia 23 da UTI e ela foi de alta hospitalar dia 27? Isso chama-se apego. A equipe pegou um apego para cuidar dessa paciente de uma forma, um senso de responsabilidade com a criança, e o que ia acontecer com ela, com essa criança, com essa família, se houvesse esse óbito materno, que a gente só decidiu que a gente só daria alta na época que ela estivesse autônoma, né? O que explica esse curto período de admissão na ala. E ela foi embora para casa e ela está super bem e está evoluindo muito bem reabilitou completamente, então hoje leva uma vida normal. E eu acho que eu não chamaria de apego, eu chamaria de juízo. Ou isso.
Olha O isso. que tem acontecido de morte inesperada do paciente que tem alta de CTI e fica na enfermaria e é encontrado em parada, sem possibilidade de retorno. Isso tem acontecido com uma frequência em nenhuma gestante, em nenhuma puérpera, mas tem acontecido em alguns pacientes. Então, eu acho que essa demora em liberar o paciente, em ter certeza que ele está com a parte muscular, pelo menos parcialmente recuperada, principalmente reflexo de tosse, eu acho que é juízo mesmo. Maria Lúcia, mas uma coisa super interessante que a gente trouxe para a segunda de aprendizado dessa primeira onda é que quando a gente preparou o Gilson, né, para o Vila Santa Catarina para uma segunda onda, a gente criou uma unidade de monitorização intermediária, em que a gente deixava, na verdade, o paciente uma semi-intensiva mesmo, quer dizer, uma UTI de menor complexidade, podemos chamar assim, porque não existe essa definição dentro do Sistema Único de Saúde. Quando isso, Bruno? Agora, para a segunda onda, quando a gente preparou o Gilson para a segunda onda... Isso é o perfeito. Então, a gente trouxe esse aprendizado, né, de esses doentes que ficavam muito tempo, a gente converteu, na verdade, uma unidade de internação com monitorização em um pivô, então, com uma central de monitorização, em que a gente tem 20 leitos. E aí a gente conseguia fazer VNI, cateter nasal de alto fluxo, cuidado traqueostomizado em reabilitação, com uma equipe multiprofissional adequada. Então, isso foi um grande aprendizado não desse caso especificamente, né, mas de todos os casos que passaram conosco naquele primeiro movimento, né, maio, junho, julho e agosto do ano passado, e aí esse ano, quando a gente preparou o Gilson aí para fevereiro, março e abril, a gente conseguiu ajustar e fazer uma nova dinâmica do ponto de vista de cuidados, né, de linha de cuidado. Então, a gente conseguiu para evitar essas dinâmicas aí e para manter o juízo. Vocês não estão tendo reinternações pós-alta? Esse é um dado que eu não tenho. Eu sei que esse dado existe, mas ele é pequeno. Tá? Agora, se você falar bem assim, o problema não é um problema, né? A situação, muitas vezes, é que o paciente, nós não somos um hospital de porta aberta, né? O Gilson, o Vila Santa, é um hospital que tem uma UPA referenciada para os nossos pacientes. Então, nós temos uma operação COVID aberta. Então, o que pode ter acontecido, o que dificulta o nosso rastreio, é que muitas vezes o paciente, ele entra, por exemplo, se ele entrou, por exemplo, em setembro, eu ainda tinha uma operação COVID. Se ele volta com uma outra queixa, mesmo que eu tenha tratado ele, eu não tenho enfermaria de clínica médica. Então, ele volta para a rede. Então, eu, de certa forma, eu perco esse segmento. Então, eu não consigo te dar esse dado, essa informação. Pela dinâmica, pelas características do meu sistema de saúde, né? De como a gente funciona. Né? A gente está conseguindo, absolutamente, foi uma coisa inédita que o Covid provocou aqui na cidade. Eu sou de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas é um dos hospitais de referência para Covid grave, caso grave e crítico. A gente tem tido algumas gestantes críticas, e uma das coisas que a gente sente muita falta é uma UTI pequena dedicada à gestante. A gente está conseguindo ter mais interlocução com os intensivistas, mas foi um aprendizado de parte a parte. Tanto eles nos aceitarem dentro da UTI, quanto a gente ter coragem de ir para a UTI e discutir assuntos que, na verdade, não eram nossos, né? Na verdade, eu acho que isso o Covid trouxe para todo mundo, né? Porque a gente também teve vários, por exemplo, teve o Gilson, né, o Vila Santa Catarina, é um hospital basicamente de transplante oncológico, né? Então, nós viramos referências para esse tipo de Covid, né? E a nossa porta é o PSO. Então, a gente acabou tratando muito desses doentes, né? Então, a gente viu muito transplantado, a gente viu muito pós-operatório que se contaminou naquele período de 15, 20, 30 dias de cuidado pós-operatório. Então, e é isso, a gente literalmente ampliou a nossa interlocução com todas as áreas, né? Porque se não fosse por isso, não tem como tratar, né? É inviável, a gente não consegue, porque é aquele negócio, o intensivista, ele está acostumado a tratar da gestante grave, não COVID, que nós vamos esperar 24, 48 horas, ou para resolver, né? Ou para decidir, por exemplo, que não há vitalidade fetal e que o foco é a mãe. O COVID é uma outra perspectiva, né?
Então, nós começamos, na verdade, quando a gente começou, né, o Adolfo está aí e a Andréa também, quando a gente começou a discutir nessa segunda onda, houve uma mudança de paradigma, né, alguns questionamentos, vamos resolver a gestação agora ou vamos aguardar um pouco mais, né? Dados aí que o Adolfo trouxe, de relatos, de outros serviços. Então, assim, é uma dinâmica completamente nova, né? E a gente sabe, por exemplo, responde a prona e a barriga? A barriga a gente ajeita. O problema é a hipercapnia permissiva. Né? E aí a gente fica... Isso nos arrebenta. Isso, porque aí você fica... É super difícil, né? Que você vai tolerar um pH mais baixo, que para o feto é ruim, um CO2 mais alto, e em prona. Né? Então, assim, de fato... A prona por si só não nos atrapalha muito. Tem pacientes que fazem autoprona, que, claro, é mais fácil, né? Não está entubada, é uma paciente que tá bem, até por ali, né? Mas ainda está bem. Mas a hipercapnia permissiva, realmente, essa nos quebra as pernas. Nós não temos como admitir isso numa gestante que tem um bebê que é viável, acima de 26 semanas, em alguns lugares, para nós um pouco antes, acima de 24. Mas é realmente uma decisão super complicada e que acho que a gente vai demorar muito tempo para tentar. Acho que vai ter que ser realmente de caso a caso, individualizado. Essa paciente fez uma grande gentileza de entrar em trabalho de parto espontâneo. Exatamente, ela foi muito delicada. Porque, como você colocou, a hora que ela chegou, ela estava bem, né? Quer dizer, se ela não tivesse entrado em trabalho de parto, você está lá segurando a paciente no catéter ou na máscara, que horas que você resolve? Acho que essa resposta a resposta a essa pergunta é aquela resposta de $1 milhão, porque ninguém tem, né? Agora, obviamente que ela entrou em trabalho de parto, se você tem uma indicação fetal muito nítida, num feto que é de 36, 37 semanas, ok. Agora, se você não tem uma indicação fetal, você também não tem bola de cristal, porque ela vai piorar, ou ela piorou porque eu resolvi a gravidez, que a outra, ou ela ia piorar da doença mesmo, não foi por conta da cesárea, ela estava numa curva de ascensão inflamatória da doença e ela ia para isso. E, assim, o que a gente vê nas discussões é que esse é um grande motivo de angústia, na discussão e na vida real, né? O Adolfo falou, imagina a gente com essa paciente. Nós também, a paciente está piorando, você fala, meu Deus. O que a gente vê nas discussões, que assim, a Rosana, a Fernanda trazem muito do HC, é que elas têm segurado muito a resolução, elas têm resolvido por indicação fetal mesmo. Se tiver que entubar, entuba, ou se entrou em trabalho de parto, logicamente, como foi o caso dessa. Se tiver que entubar, entuba e toca. Mas não é uma realidade que dá para a gente fazer em todo lugar, né, gente? Porque é o que a Maria Lúcia falou. Lá elas conseguiram montar uma UTI obstétrica, onde tem um intensivista e um obstetra de plantão. A gente não tem. Então, eu locomover uma paciente entubada para o centro cirúrgico, ou que ela está numa piora rápida do padrão fetal, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá no centro cirúrgico? Não tenho como operar ela na UTI. Né? Nós já estamos operando na UTI. A gente nunca operou. Nós tínhamos pacientes tão graves que elas não toleravam nem ser aspiradas, impossível mobilizar a paciente, a cirurgia foi na UTI. Está ficando um pouco mais... né, Maria Lúcia? Porque assim, não adianta eu ir lá na urgência com a minha caixa de cesárea e minha roupa que eu... Não, é uma viagem, tem que ir a neonatologista com o carro de reanimação do bebê. Gente, é um circo que monta, né? No HC, eles já deixam isso montado. Então, isso te dá uma segurança, porque a hora que piorou, já tem lá o berço, a roupa, a paciente está entubada, e piorou a cardiotoco. Vamos operar agora, tudo bem. De um modo geral, assim, eu também acho que esse conceito da resolução, a gente não pode levar para nenhum extremo, nem do tipo, se eu operar, a paciente vai melhorar, porque a gente sabe que não é verdade, e nem o contrário, eu não posso operar de jeito nenhum, porque senão ela piora, é caso a caso. Eu tenho uma tendência, se está muito viável, acima de 32, 34, se entubar, no meu contexto de serviço, eu tenho uma tendência muito grande, entuba no centro cirúrgico, a gente já vai pensar em resolver a gravidez. Justamente por essa questão da hipercapnia que a Maria Lúcia falou. A entuba, o intensivista não melhora o parâmetro ventilatório dela, eu tenho um feto intraútero com PCO2 alto, é dureza, né?
Mas a gente tem um outro lado, Evelyn, que é aquele lado de a decisão é difícil, porque operar uma mulher em plena fase hiperinflamatória, talvez a gente esteja definindo que a evolução dela vai ser pior. É muito difícil. Eu não sei eu falo, responder tem que isso. contar no pré-natal para a paciente. Se ela pegar Covid com 32 semanas e for entubada, o sedativo vai passar para o feto, a gente vai ter que operar ela entubada, ela não vai ver o filho nascer. Porque depois que ela já está aí na mão do intensivista, aí é isso aí, gente. E aí, a Maria Lúcia e o Yurian falaram que nunca tinham entrado em discussão com a intensivista. Eu já tinha entrado num caso que foi intensivista que apresentou, que foi muito bom, né? O caso de vocês foi muito bom, excelente, né? Muito interessante. Os gráficos que você colocou, muito legal. E esse outro caso, Bruna, assim, o intensivista também, não, a gente ficou muito feliz, porque a paciente, assim, vocês sentem esse lado que a gente sente todo dia. Quer dizer, se a mãe morre, gente, o filho vai crescer com quem? Ela tinha mais 2 em casa. Então, com todos os apuros, quando a paciente vai para casa, você fala, nossa, meu trabalho valeu a pena, né? Uma mãe vai criar 3 filhos, né? Eu acho que a dinâmica é essa mesmo. Mas é super difícil, né, Evelyn? Assim, se você falar bem assim para mim, ela, do ponto de vista obstétrico, ela foi relativamente fácil, né? Porque ela já chegou com o diagnóstico pronto. Mas a gente se questionou muito, né? Quando a gente preparou o serviço, é assim, o que nós vamos fazer se chegar, por exemplo, com 30 semanas? Como é que nós vamos mostrar uma infraestrutura de monitorização? Porque não é fácil, né? Assim, acho que em relação a essa questão aí eu vou te falar o lado da terapia intensiva, né? Em relação a essa questão da gestante, né? Dentro do ambiente de terapia intensiva, não é nem só pela presença dela, né? Da barriguinha, fazendo volume debaixo do lençol, né? Porque isso tem um ponto importante, isso comove as pessoas e preocupa as pessoas, né? O que nós vamos fazer aqui de fato para poder ajudar esse binômio? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, você desloca uma estrutura inteira, né, da maternidade, né? Que não está acostumado com esse ambiente, que muitas vezes não entende nem como é que funciona a dinâmica, porque muitas vezes, assim, tá lá bradicardizando e ela quer colocar o sensor. Não, agora não, mas eu preciso. Não, você não está entendendo, ela está bradicardizando. Então, assim, é uma mobilização, né, de vários times que confluem para um lugar nada amigável, né? Que é a UTI no meio de uma pandemia, de uma área restrita, com milhões de protocolos de entrada e saída, mais da SCIH, porque eu não sei qual a experiência de vocês, mas a gente teve, de fato, um aumento aí das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a SCIH marcando presença, né, com protocolos, cuidados e afins. Então, quer dizer, mais o risco de contaminação, né, mais as notícias de gravidade dessa segunda onda, agora da terceira onda com essa cepa da Índia. Então, a coisa, de fato, tem uma pressão grande sobre a equipe, né, de como estruturar, como montar e como fazer. E aí, o que eu acho que é o mais difícil, porque monitor de UTI, você liga lá, vai numa central, você consegue ver tendência, o que aconteceu, etc e tal. Os exames de vocês, não, vocês têm que ir lá fazer e voltar. Não tem como nenhum sinal de alerta, de desaceleração, de padrão, tem muita coisa que é análise individual, que precisa do operador. Né? Então, precisa da presença de vocês. E, além do mais, toda a dinâmica fora do hospital acontecendo, né? Pronto-socorro, enfim. Fazer outra pergunta para você, assim, Claro. Não comentei, acho que o caso foi show, né? Super bem apresentado, de sucesso, bem conduzido, e vocês, o ano passado, há um ano atrás, vocês tomaram decisões que hoje a gente tem certeza que foram acertadas, o corticoide, anticoagulação, essa questão da prona, até eu vou... sempre quando a gente discute, a gente vê mesmo que o pessoal insiste muito para pronar. Na escola, todas as vezes que eu fui falar com o intensivista, algumas vezes que eu fui falar com o intensivista, eu percebi que eles sempre esperavam um pouco para pronar, sabe? Do tipo, a gente, mas você não quer pronar? A gente vai pronar se precisar amanhã. Então, eles acham que são... Até a chefe da UTI de lá, a Flávia, ela falou para mim, melhora, mas que o desfecho na mortalidade é mais difícil de provar. Bom, enfim, eu percebo que isso também é um pouco de serviço, mas a gente teve paciente pronada também, né? E achei muito interessante o que você falou do resgate, do último recurso.
a outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, ela, na cesárea, ela estava na máscara, né? Ela deu uma piorada, foi para máscara. Se ela tivesse piorado, você teria passado para alto fluxo ou você teria entubado na cesárea? Naquela época, eu vou te dar uma resposta. Hoje que naquela época, resposta da SCIH, tubo, pau, não pode. Não é pressão negativa. Hoje, eu acho que dentro daquele contexto, eu tentaria ventilação não invasiva. Porque eu acho... Você está lá na cesárea, tipo, eu tô na máscara, mas a paciente não está segurando essa saturação. Ou então, sei lá, você vai indicar cesárea daqui a pouco e você acha que a máscara não está suficiente. Você tenta o alto fluxo ou você já vai para o tubo direto? Assim, eu tentaria, assim, porque onde tem alto fluxo tem ventilação não invasiva habitualmente, né? E especificamente nesse caso, nela, eu tentaria ventilação não invasiva. E eu vou te falar por quê. Os pacientes toleram muito mal, né? As pacientes toleram mal, toleram muito mal. Ela não tolerou em momento nenhum, né? Nenhum nem outro. Mas você falava assim para mim, qual que eu tentaria primeiro? Eu acho que eu tentaria o alto fluxo. Desculpa, a VNI. Por quê? Porque por ser uma RAC, o bloqueio, que seja nível de T4, para todo mundo operar com tranquilidade, ele vai ter um impacto sobre a dinâmica ventilatória dela. E eu acho que talvez a pressão positiva possa contribuir mais do que o alto fluxo nesse contexto, tá? E aí, a questão do alto fluxo, eu acho que ainda tem muita resistência do uso, principalmente nessa fase muito aguda, em que ela chegou com diagnóstico recente, você colocava em alto fluxo numa sala que tem pressão negativa, mas que vai circular muito, né? A gente tem colocado, mas aí para colocar, por exemplo, alto fluxo nesse contexto de salão, a gente precisa colocar ela com uma máscara cirúrgica, o que acaba também, de certa forma, aprendendo. Então, assim, na nossa recomendação, eu acho que ou um ou outro, eu tenderia a colocar na ventilação não invasiva, mas eu acho que o alto fluxo pode ser uma opção, mas aí você precisa deixar isso muito bem alinhado com a SCIH, porque tem uma preocupação grande de, nesses casos agudos, você colocar e aerosolizar muito, né? Então... a gente fez 2 cesáreas com paciente no alto fluxo. Ficou bem? Ficaram, elas morrendo, você falar, a paciente não queria ser entubada, as minhas também, morrendo de medo de ir para o tubo, e a gente também, né? É que aí você fica naquela, na verdade, as 2 foram por indicação fetal, e você fica morrendo de medo de indicar cesárea, e aconteceu o que a Maria Lúcia falou, ela está numa fase inflamatória, e se afunda o quadro clínico da paciente, mas foram situações que não tinham muita saída. Então, a gente conversou com a anestesista, se precisava entubar. O pessoal da fisio respiratória da UTI desceu para manejar lá, ajudar o anestesista, e a gente tentou, deu certo. Uma ainda ficou depois um tempão no alto fluxo, recuperou muito devagar, e a outra teve uma evolução muito boa, sabe? A gente operou na sexta, no sábado ela no sábado ela já saiu da máscara, tá? Ela já foi até para o catéter. Daí é aquilo, né, gente? Até que ponto que a resolução obstétrica muda para um lado ou para o outro, é uma resposta que a gente não tem. Às vezes é muito a fase da doença. E eu não sei o que vocês viram aí, essa paciente do ano passado, mas a gente tem visto, e todo mundo tem colocado isso, que nessa segunda onda parece que a evolução é mais morosa. Então, quando você acha que a paciente já era para estar melhorando, ela chega para você bem no 11º dia, você acha que ela vai melhorar dali 2, ela piora. E aí ela piora rápido, máscara, alto fluxo, tubo, você fala, meu Deus, vai morrer, né? Não sei se foi uma característica dessa variante, mas a gente viu isso com uma certa frequência. Isso. A nossa percepção é muito... A gente compartilha a mesma impressão, viu, Evelyn? Assim, a segunda onda, eu acho que ela tem um curso mais longo e uma faixa etária mais jovem. O grande ponto dessa segunda onda é que aí isso é um questionamento pessoal, tá? É assim, qual que é o papel dentro da evolução da população desses kits que estão sendo distribuídos por orientação, por decisão individual de cada um que o prescreve, por exemplo, desses xareltos, dessas prednisonas em altas doses, para quadros muito iniciais, com múltiplos antibióticos, que é o que a gente tem visto, né, quando ele chega aqui. Será que o que a gente não está vendo, essa onda talvez ser mais jovem, mais precoce, mais morosa, não é um reflexo desse tratamento inicial inadequado?
com corticoides em altas doses, em momentos que não deveria estar se usando esse corticoide, favorecendo infecção secundária por bactérias panresistentes e fungos e afins, né? Então, eu acho que tem muita coisa para elucidar ainda nessa segunda onda, mas quando a gente olha os dados demográficos, o que a gente nota é isso: o tempo de internação é um pouco maior e a faixa etária é um pouco menor. Então, e a mortalidade está maior. E loucubrando um pouco mais, no hospital tem se levantado no mundo inteiro que os pacientes que estão indo muito pior parecem ter um retrovírus, a expressão, enfim, assim, o acordar de um retrovírus adormecido ancestral, e que as pessoas que têm esse retrovírus integrado ao seu genoma, ele é muito ancestral, eles imaginam, os pesquisadores imaginam que esse retrovírus tenha infectado a raça humana quando ela estava se separando do chimpanzé. Então, é uma coisa evolutiva muito primitiva, e as pessoas que têm determinados tipos desse retrovírus são as que evoluem tão mal. Eu estou vendo muito paciente jovem, sem comorbidade, no CTI, indo muito mal. Eu faço parte de um grupo de professores que faz uma comunicação voluntária. Para facilitar a vida dos intensivistas, a gente assume, cada um de nós assume 3 ou 4 famílias, e a gente faz a comunicação. A gente entra no prontuário, conversa com o intensivista, liga para o familiar e deixa a par. Diariamente, todo santo dia, fim de semana, feriado, de qualquer maneira, a gente é o comunicador. Então, mesmo que a gente, na verdade, não tome decisões, eu tenho acompanhado muito de perto, diariamente, vários casos, e eu estou muito preocupada porque eu faço isso há quase 1 ano, e está piorando muito. Eu estou cada vez com pacientes mais jovens. E uma coisa, Bruno, vocês estão tendo experiência com transplante de pulmão? Não tem nada a ver com esse caso, desculpa, é só curiosidade minha. É outra história de 2 horas. Essa é outra história de 2 horas. Mas nós fizemos, do ponto de vista prático, nós fizemos 2 em pós-Covid. Todos os 2 foram doentes de longa permanência em ECMO, então eles foram indicados, na verdade, por insuficiência respiratória aguda grave, relacionada ao Covid, dentro de critérios da ELSO, dentro de critérios bem definidos, e que evoluíram com não recuperação da função pulmonar. Aí de certa forma, a notícia é pública, né? Está na Folha de São Paulo. O primeiro evoluiu mal, e o segundo ainda está internado. O tratamento dele foi em fevereiro. Então, vai bater, tem 3 meses e 2 semanas, mais ou menos. Pacientes jovens, Bruno. 58 e 61. Nem tanto. Bruno, outra coisa que eu queria perguntar, a gente está fazendo pergunta, né? Estou percebendo. Falo que a gente está fazendo essas reuniões toda semana, eu estou fazendo amizade com várias pessoas de outros estados, que é para depois eu poder conhecer os outros estados, e com vários intensivistas também. Você falou que vocês mudaram o parâmetro, né, de UTI para paciente que está precisando de mais de 3 litros, já tem indicação de UTI. Vocês mantêm isso? Agora a gente criou essa unidade de SEMI, né? Ele vai para SEMI. Isso, e agora, na verdade... Lá fica até onde? Fica na então, máscara? Aí ele fica... Aí a gente tem os 2... Por sorte, nós temos 2 dispositivos. A gente tem tanto o catéter nasal de alto fluxo como a VNI. Então, a gente tolera catéter nasal de alto fluxo, por ser uma doença predominantemente hipoxêmica, a gente tolera catéter nasal de alto fluxo até 80%. E aí depois, nesse paciente, que se ele evoluir acima de 80%, ele começa a desaturar, ele instabiliza com 80%, a gente leva ele para UTI, para ele ficar mais vigiado. Tá? Porque muitas vezes o paciente fica com 60%, 70% e depois ele melhora. Então a gente acabou, na verdade, literalmente ajustando o parâmetro, sendo um pouco mais permissivo, porque é uma doença caracteristicamente hipoxêmica, e a gente viu boas evoluções. E aí, por que 80%? Porque 80% é a nossa margem, porque se eu precisar entubá-lo, eu consigo colocá-lo em 100%, ter uma margem de pré-oxigenação para poder entubá-lo com alguma reserva, para não ter que entubá-lo, por exemplo, dessaturando com 100%. Então, a gente tolera, por exemplo, 80%, mas se subiu daí, o risco de intubação é muito maior, a gente fica, de fato, prestando mais atenção, baseado nesse critério.
Por quê? Porque quando eu intubo, o manuseio da via aérea precisa ser muito rápido. Então, além de uma pessoa experiente, eu preciso ter que ser pré-oxigenado. E aí, nesse contexto, eu preciso desses 20% de folga da VNI barra cateter nasal de alto fluxo. E uma outra coisa, Evelyn, que a gente tem notado é uma dissociação entre o que ele precisa na VNI e o que ele precisa no cateter nasal de alto fluxo. Então, muitas vezes, a VNI utiliza uma FO2 muito mais baixa. E é esse o principal parâmetro que eu tenho utilizado para poder fazer essa transição desse doente. Tá? Então, até 3 litros no catéter você deixa na enfermaria. Isso. Acima disso, vai para essa unidade intermediária, e lá praticamente é uma UTI, né? Só não está entubado nessa unidade. Só não está entubado, isso aí. Não está entubado nem faz diálise. Tá, não está entubado nem faz diálise. Aí entubou, foi para diálise, vai para UTI de alta complexidade. Isso, uma estrutura bem interessante, bem inteligente, né? Porque você vai tirar alguns pacientes que vão ficar bem sem precisar de uma estrutura tão avançada. A gente tem deixado na enfermaria até 6 litros por minuto, mas agora melhorou, mas março a gente chegou a ficar com o paciente na máscara, porque até sair a vaga da UTI, né? Eu acho que são realidades, né? É desesperador, né? Mas eu acho que são as realidades e a gente precisa ter, como diz o outro, parâmetros, né? Porque a gente precisa atender muita gente. Então a gente precisa, de certa forma, racionalizar e flexibilizar essa estrutura. Mas eu entendo, para o time da ponta é muito difícil. Eles ficam muito angustiados, porque é muito fora do padrão. Né? Então, Bruno, tu acha, então, que a VNI é uma técnica que te dá mais elasticidade para tentar manter o O2 do que o cateter de alto fluxo? A gente tem notado em alguns pacientes que trabalham com FO2 do alto fluxo altas, quando a gente transiciona para ventilação não invasiva, essa FO2 cai. Pena que as pacientes toleram tão mal, né? E vocês tiveram outras graves assim, Adolfo? A gente teve mais 2 casos, um deles foi exatamente aquilo que você descreveu, né? Só nos posicionando, nós fazemos parte desse grupo de maternidades em que uma gestante, se ela está nessa faixa de 34 semanas e ela teve critério de internação por causa de desconforto respiratório, né? Ela vai para a UTI. Quando a equipe da UTI sinaliza que essa mulher vai ser entubada, que eles indicaram intubação, a gente leva para o centro cirúrgico e faz o parto e intuba, tudo no centro cirúrgico, né? E são esses casos, como você descreveu, que parece que depois do parto a mulher ressuscita, literalmente, né? Ela sai do parto estubada já, e no dia seguinte já meio que volta para a enfermaria. E a gente Vocês estão tendo esses casos agora, Adolfo? Eu tenho tido esses casos que parece que a paciente melhora super bem e no outro dia ela afunda. Nós não tivemos tantos casos graves. Esse caso da recuperação já é do final do ano passado, se eu não me engano. Esse ano, caso crítico assim, nós não tivemos. Apesar dessa segunda onda, casos graves assim no Vila nós não observamos, o que coloca também uma questão se o isolamento, quer dizer, as fases estão acometendo estratos sociais diferentes por causa da exposição que aconteceu de forma diferente no ano passado e a exposição que está acontecendo nesse ano se está pegando pessoas diferentes, né? Nós não tivemos tantos casos assim, não. A gente também não teve, né? Na escola paulista, nós somos um serviço pequeno, mas a gente teve uns casos graves esse ano na segunda onda, mais do que o ano passado. E a gente teve de tudo. Teve paciente que operou e piorou, e aí você falou, meu Deus, não devia ter operado, porque agora ela vai morrer. E eu não faço uma associação tão linear, sabe? Eu acho que a evolução da doença... E eu também teve paciente que internou em insuficiência respiratória sem entubar. Falei, não, tá bom, não vamos fazer nada. Ela piorou fora da cesárea, antes da cesárea. E é isso aí, né? Então, eu acho que essa decisão é muito difícil. E teve paciente, igual o Bruno falou, você está com 30 semanas. A gente teve uma exatamente com 30 semanas, ela internou, juro para você, a residente me ligou, falou para mim, ela está ótima. Eu falei, não, mas vamos internar, porque essa paciente, ela é epilética, vamos internar, a gente avalia, se ela estiver ótima, a gente dá alta.
Bom, passou 2 dias, febre persistente, passou um dia catéter, máscara, não sei o quê, tubo. Aí, tá bom, 30 semanas, vamos segurar a onda, né? Entubou de manhã, aí à tarde PCO2 alta, falei, conversa com o intensivista. A intensivista falou que não tem mais o que fazer para melhorar a PCO2. Cardiotoco, uma linha, aí você não sabe se ela está sedado, se tá mal mesmo. É muito difícil. Aí acabou operando à noite, ou seja, eu também não ganhei nada. Entre operar 9 da manhã ou 8 da noite, para o feto não fez a menor diferença, né? Mas saiu bem, a paciente saiu super bem. E o bebê também nasceu com a Apgar baixa, acho que provavelmente por causa da sedação, porque depois se recuperou bem. Mas vocês fazem gasometria de cordão de rotina? Também. Era boa, Maria Lúcia. Os nossos também têm saído com uma gasometria tipo assim, boa. A Apgar, a cardiotoca era uma linha, o residente mandou, estava até na reunião, aí eu mandei para a Rosiane e falei, bom, e agora, né? A gente fica aqui olhando a PCO2 daqui 2 horas, gente, é muito duro. Aí nasceu com a Apgar 144, sei lá, né? Mas acima de 34, aí eu acho que é isso que a Adolfo falou. No meu contexto, assim, no meu serviço, ó, gente, vai entubar? Tá bom, tá no alto fluxo, vamos segurar. No Hospital São Paulo, vai entubar? Então, acho que é melhor levar para o centro cirúrgico. Agora, se você tem uma estrutura que, de repente, você opera rápido na UTI, aí ok, né? A nossa de 30 semanas foi entubada, mas quando eu fui discutir com o intensivista, ele disse que ia começar, a paciente estava muito hipoxêmica e que ele ia começar com uma hipercapnia permissiva, ela já estava em 50 de CO2, o bebê com 30 semanas, ela não conseguia nem se movimentar no leito, nem movimentar, porque ela estava com bloqueio neuromuscular, fica ótimo também a gente fazer perfil biofísico fetal com o bebê bloqueado. A gente não tem ideia do que está acontecendo. Esse bebê se saiu muito bem, a mãe não, mas o bebê se saiu muito bem, com 30 semanas, em 2 dias ele estava em ar ambiente. E a mãe, foi a óbito? A mãe foi a óbito anteontem. Judiação, né, gente? Sempre assim... Depois de 30 dias de CTI. Judiação. Eu sempre falo, assim, nas reuniões que a gente... Foi a nossa primeira morte materna, por isso que todo o serviço está de luto. Eu falo que para quem está na ponta, na assistência básica, fazendo pré-natal, a gente tem que ser assim, cansativo e chato de falar para paciente que não é para ver a família, não é para ver ninguém, porque é muito dramática, né? A condução do paciente com Covid já é dramática, a condução de uma gestante com feto viável com Covid e a óbito, e você pensar que não vai voltar para casa para conhecer o filho, é muito triste. Então, acho que no pré-natal tem que falar todas as consultas. Você está lembrando da pandemia? Não pode... E a vacina, né? A gente tem lutado pela vacina de maneira como nossa bandeira. Bom, gente, foi muito bom. Daqui a pouco a gente vai começar... Eu já estou muito, muito emotiva com a morte dessa paciente, ainda está muito cedo, a gente ficou muito mexido. Eu dei uma olhada no chat, parece que não tem nenhuma pergunta específica. Eu e a Maria Lúcia monopolizamos as perguntas. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu avisei que eu ia monopolizar. Ou que não seja do caso. Tudo que eu quero agora é ser amiga do intensivista, que aí eu telefono mesmo para tirar dúvida. Boa tarde. Fala, quem que é o William? Oi, doutora Evelyn. No, yo solo quería parabenizar al doctor Bruno, como la doctora Evelyn falou ao princípio, das quantidades de vezes que he assistido a estas discussões, é o primeiro debate que eu vejo de um intensivista. Então, como eu também sou intensivista, queria parabenizar al doctor Bruno. Ainda não tenho experiência em trabalhar com grávidas e mais durante a pandemia, mas todo o aprendizado fica para depois. Então, obrigado a todos e parabenizo a você e a sua equipe também. Obrigado mesmo. Acho que a Maria do Carmo levantou a mão. Oi, Lúcia. Oi. Porque enquanto você teve um óbito materno, eu acabei de discutir com a equipe de vigilância 3 óbitos maternos na mesma maternidade,
agora no mês de maio. Dificuldade de acesso à UTI, o acesso tardiamente. Infelizmente, nós estamos com muita dificuldade aqui no Rio Grande do Norte do acesso da paciente Covid à UTI. Ainda bem... Mesmo na capital, Maria do Carmo? É Natal. Embarque na próxima quarta-feira. Eu tanto telefonei para o secretário, conversando, quarta-feira vai ter uma reunião dos obstetras com os intensivistas para ver se alinha essa questão do acesso da gestante Covid à UTI, porque está muito difícil aqui. Pacientes morrendo quando tem acesso à UTI, porque eles só querem entubar quando está com uma saturação de 90%, de 80%, 94% para eles não precisa de entubar, e os pacientes estão morrendo. Está muito difícil, viu? Amanhã vou discutir mais. Só esse mês de abril foram 7 óbitos maternos. Nossa. 7 óbitos maternos. Tudo por Covid, Maria do Carmo? Tudo por Covid. Tudo por Covid. Infelizmente. Eu estou muito aflita com essa situação. E essas pacientes, nenhuma delas alcançou UTI? Alcançou UTI, mas nessa fase, já saturando 80%. Num estado sem volta. Fazendo 15 litros de oxigênio por minuto. Mas... Provavelmente, pelo menos algumas deviam ser sem comorbidade, sem fator de risco, né? Tinha algumas que tinha. Tinha 2 que tinham hipertensão, diabetes, obesidade, outras não. Asma, então essa realmente é. Tinha uma que tinha todos esses fatores de risco. E pouco acesso ao pré-natal, né? Infelizmente, a atenção básica ainda está demorando muito em reconhecer a paciente de risco para Covid. Embora que eu tenha distribuído aqueles slides que vocês sempre apresentam, eu já fiz uma reunião com todas as unidades de saúde, mostrando aquele questionário que precisa ser realizado em toda consulta de pré-natal, e toda vez que a paciente for ao hospital, precisa fazer aquele interrogatório, porque nem sempre a paciente diz os sintomas, nem sempre diz que teve contato com alguém com Covid ou teve gripado, e é difícil. Mas já estou com minha boca seca, eu acho que a falta de tanto estresse de preocupação com essa questão desses óbitos maternos. Mas vamos lá, vamos ver o que é que nós vamos conseguir. Minha simpatia, Maria do Carmo, eu sei bem como é que tu está te sentindo. Pois é, que algumas podem não conseguiu, né? Com imagine aqui no mesmo mês. Está difícil. Mas eu espero conseguir. Gente, se vier mesmo a terceira onda, aí vai ser mais um boom, né? Exatamente. Mas as pessoas estão muito cansadas, né? Eu estou achando que isso vai ser complicado. Porque segundo a infectologista, não sei se vocês já ouviram alguma YouTube de doutora Roberta Lacerda, que defende muito, ela diz que realmente esse vírus está mais letal, atingindo os mais jovens e que estão morrendo exatamente. A gente precisa ficar atento àqueles cuidados higiênicos, o afastamento, tudo isso. Realmente está bem mais letal esse vírus que está vindo exatamente, que está infectando os mais jovens. Mas é isso. Gente, muito obrigado, foi muito, muito interessante essa discussão. Bruno, muito obrigado, eu gosto muito de poder falar com o intensivista, foi a primeira vez que eu consegui. Fora do hospital, eu já tenho apego, alguns eu tenho apego já. Não, e você tem um time super legal aí, eu conheço o pessoal do CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eles são ótimos. São ótimos. Quero ver se quarta-feira eu vou conseguir, né, falar com os intensivistas. Boa sorte. Vai sim. O time vai ouvir. Espero. Obrigado pelo convite, viu? Espero ter contribuído. Obrigado aí, Adolfo, que repassou o convite para mim aí em meados de acho que foi abril, né, Adolfo, que a gente começou, abril, que a gente começou a conversar. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Acho que a ideia é isso aí, é compartilhar os desafios, né? E a gente não tem certo e errado, né? Tem o que a gente faz para poder
tentar dar certo. Então, obrigado a vocês aí por terem parado para me escutar esse período aí. Obrigadão. Obrigado, gente. Tchau. Gente, um abraço. Parabéns, hein? Muito bem conduzido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.